Graças e paz, amados irmãos. Hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas. Hoje nós falaremos sobre a Santa Ceia do Senhor. Primeiramente, convido você a orarmos juntos para darmos início a esta aula. Senhor, nosso Deus e Pai, bendito e maravilhoso, nós nos colocamos em Tua presença, primeiramente nos rendendo à soberania do Senhor e nos colocando na inteira disposição do Teu Espírito, para que nos conduza a ministrar essa aula e também dê graça àqueles que a ouvirem, para que tenham entendimento da Tua vontade e da Tua palavra. Assim oramos no Teu santo nome. Amém. Amados, hoje então nós vamos falar sobre a Santa Ceia do Senhor e eu quero convidar a todos a abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo de número 11, o versículo de número 23 a 26. Acompanhe. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Qual a importância de estudarmos sobre a ceia do Senhor? Muitas. Dentre elas, o perigo da banalização desse sacramento. Muitas igrejas têm banalizado esse sacramento do Senhor e algumas tratam de tal forma a ponto de fazê-las sem nenhum respeito e sem nenhum temor. Nesta aula, nós aprenderemos o significado e a importância de participarmos da Santa Ceia do Senhor. A Bíblia, ela nos revela dois sacramentos. O primeiro é o batismo nas águas. Isso nós vimos na aula passada. E o segundo é o que nós vamos ver hoje, que é a Santa Ceia do Senhor. Antes de analisarmos a ceia no Novo Testamento, eu convido você para que, junto comigo, vamos ao Antigo Testamento, ver o que é que apontava para a ceia do Senhor no Novo Testamento, ou seja, a Páscoa judaica. É de extrema importância que venhamos a entender o que representava a Páscoa judaica para nós termos uma compreensão um pouco melhor do que significa e o que representa para nós a Santa Ceia hoje. Nós vamos analisar o livro de Êxodo, especialmente o capítulo 12, e eu convido você a ler na sua casa o capítulo inteiro. Hoje aqui nós vamos ler alguns versículos, mas é de extrema importância que você leia na íntegra o capítulo 12, porque é ali que nós veremos a instituição da Páscoa. Amém? Ali está o relato da Páscoa. O contexto é que Israel estava ali aprisionado há 400 anos pelo poder do Egito, sem ter a menor possibilidade de se libertar. Então Deus envia ali o seu servo Moisés para a libertação do seu povo. Mas eles, para simbolizar esse livramento, eles teriam que celebrar uma festa instituída por Deus chamada Páscoa. O que significa essa palavra Páscoa? Significa passar por cima. E essa celebração apontava para o que o Senhor iria fazer a eles naquele período, naquela época, né? A Páscoa era celebrada com ervas amargas e com pão sem fermento, mas principalmente com um cordeiro que seria sacrificado e o seu sangue deveria ser passado no batente das portas de cada casa. Deus então enviaria um anjo, esse anjo sacrificaria todo o primogênito em todo o Egito, mas aquela casa que tivesse a marca do sangue em sua porta, o anjo passaria por cima e a casa não sofreria nenhum dano. Qual é a relação, então, da Páscoa com a ceia do Senhor? Assim como a Páscoa, a Santa Ceia representa o que Deus fez para libertar o seu povo. A Páscoa representava o que Deus fez e o que Deus faz para libertar o seu povo no Egito. Ou seja, o que Deus iria realizar para libertar aquele povo da escravidão do Egito. E a ceia também representa aquilo que Cristo iria fazer para libertar o seu povo da escravidão do pecado. É uma celebração para a libertação,
Páscoa, mas também para revelar o preço pago para que isso se tornasse possível. Bom, vamos analisar Êxodo, capítulo de número 12, o versículo de número 3, sobre a instituição da Páscoa e ver quais são o envolvimento ou o que apontava a Páscoa para a ceia do Senhor. Êxodo, capítulo de número 12, versículo de número 3, vejamos. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Esse ato apontava para o envolvimento pessoal, o envolvimento, o compromisso pessoal daquela família com o sacrifício, com o cordeiro, com aquilo que Deus iria fazer para libertar Israel. Era necessário um comprometimento de cada família com o que Deus estava prestes a fazer. E o que isso tem a ver com a ceia? Porque assim também a ceia requer um envolvimento pessoal. Aponta para um comprometimento individual com o sacrifício de Cristo. Nós temos que tomar a ceia individualmente para representar aquilo que Cristo fez por cada um de nós. O que mais? Que a Páscoa aponta para a ceia. Êxodo capítulo 12, o versículo de número 5, vai falar sobre um cordeiro perfeito, um cordeiro sem defeito. Acompanhe, Êxodo capítulo 12, versículo de número 5. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Isso aponta para a perfeição daquele que substitui o pecador. E o que isso tem a ver com a ceia? Ou mesmo, isso aponta para Cristo, o Cordeiro perfeito, o Cordeiro santo, que tira o pecado do mundo. Olha o que diz em 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 19. Pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. E em João, capítulo 1, versículo 29, João Batista, ao ver Jesus, ele exclama: no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós vemos essa comparação, que o Cordeiro Santo, o Cordeiro Perfeito, era sacrificado na Páscoa para substituir a morte. E também na ceia nós vimos o Cordeiro Santo, o perfeito Cristo, sendo morto para substituir o pecador. Vamos ver Êxodo, capítulo de número 12, versículo de número 7 e o versículo de número 23. E nós veremos aqui a forma, né? Quem é que vai substituir o pecador? É um cordeiro. E qual o meio? De que forma esse cordeiro vai substituir o pecador? É o que nós vamos ver aqui neste texto. Êxodo, capítulo 12, versículo de número 7. Tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Versículo de número 23. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá o destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Isso apontava para o meio que Deus usará para remir o seu povo, para os libertar da escravidão do Egito. Com o derramar do sangue do Cordeiro perfeito, o povo seria liberto. O sangue que livrou Israel da morte e da escravidão simboliza o próprio sangue de Cristo, que nos livra da morte e da escravidão do pecado. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. O meio pelo qual Deus usou para libertar o povo do Egito é o mesmo meio pelo qual Deus usa para nos libertar do pecado. O derramar do sangue do Cordeiro Santo para nos libertar da escravidão do pecado. A Páscoa, então, ela mostra a obra de Deus para salvar o seu povo escravizado do Egito. Mostra como Deus salvou e os libertou do poder do Egito para nunca mais tornarem a serem escravos. Da mesma forma, a Santa Ceia aponta para a obra de Cristo, para salvar e libertar o seu povo da escravidão do pecado e da morte, para assim, libertos por seu sangue, nunca mais sermos novamente escravos do pecado. Agora nós vamos partir para
a instituição da ceia no Novo Testamento. Nós vimos a instituição da Páscoa e como ela apontava para a ceia que seria celebrada no Novo Testamento. E agora nós veremos como essa ceia é instituída e celebrada no Novo Testamento. Vamos ler Mateus 26. Enquanto comia, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Aqui estava sendo instituída a ceia do Senhor. A Páscoa apontava para a ceia. Agora a ceia aponta para o que Cristo irá realizar para nos salvar, para nos libertar. Mateus 26, 2 diz: sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Aqui nós estamos vendo o cumprimento real do que a Páscoa apontava. A Páscoa falava de um cordeiro, de um animal que seria sacrificado, apontando para o real, o Cristo, o verdadeiro cordeiro, que seria sacrificado em lugar dos pecadores. O cumprimento real da Páscoa estava prestes a se concretizar. O verdadeiro cordeiro estava pronto para ser crucificado. A partir deste evento, Cristo institui uma nova festa a fim de ser lembrado o seu sacrifício feito por nós, a Santa Ceia. Por que Cristo institui a Santa Ceia e não mais a Páscoa? Por que Cristo não ordena que comemoremos mais a Páscoa judaica? Bom, é simples, porque a Páscoa judaica, como nós vimos até aqui, ela apontava para o que Cristo iria fazer. E agora, Cristo iria realmente fazer. Então, aquilo que era símbolo, aquilo que era figura, aquilo que era sombra no passado, agora estava se tornando real, agora estava se concretizando. Então, não precisava mais sacrificar um cordeiro, o cordeiro seria sacrificado. Não precisava mais derramar o sangue de bode, de ovelhas, porque agora o sangue do Santo Eterno de Deus seria derramado para a remissão dos nossos pecados. Ele diz aos seus discípulos em 1 Coríntios 11, 24: fazei isto em memória de mim. Por quê? Porque o símbolo da Páscoa estava se cumprindo. Além disto, a Santa Ceia é mais do que um memorial. Ela também é um marco da promessa de Deus para nossas vidas. Em 1 Coríntios, no capítulo de número 11, o versículo de número 26, diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Observe, Cristo institui a Santa Ceia e diz que nós, não só os discípulos, mas nós também, deveríamos celebrá-la até que Ele venha. Há uma promessa embutida na ceia. Há uma promessa de que nós devemos cumprir a ceia e realizá-la, porque um dia o Senhor Jesus voltará para nos buscar, para estarmos com Ele. Então, a ceia não é só um ritual, é algo para nós lembrarmos do sacrifício de Cristo e é algo também para nós lembrarmos da promessa do Senhor, que até o dia que Ele voltar, nós temos que celebrar a ceia do Senhor. Quais são os elementos da ceia? São 2 elementos. O pão, ou seja, que representa o corpo de Cristo, partido na cruz pelos nossos pecados. Quando Ele pega aquele pão, quando Ele parte o pão, Ele está apontando para o próprio corpo que seria partido, que seria moído naquela cruz por causa dos nossos pecados. Não seria mais necessário o sacrifício de um cordeiro, não seria mais necessário agora matar um cordeiro, pois o Cordeiro Santo, como nós vimos, perfeito, estava sendo sacrificado. O segundo elemento da ceia é o vinho, ou seja, representando e apontando para o sangue puro, o sangue inocente que seria derramado na cruz para a remissão dos nossos pecados. É o sangue de Cristo que purifica os nossos pecados. Então, os elementos da ceia são o pão e o vinho, que são símbolos representativos da obra de Cristo, do sacrifício dele na cruz do Calvário para a nossa salvação. Outro fator importante é que quando nós participamos da ceia, nós também estamos reconhecendo nos elementos dela contidos que Cristo morreu pelos nossos pecados, que Ele partiu o corpo, que Ele derramou o sangue e nos trouxe a salvação com este ato tão maravilhoso. Ao participarmos da ceia,
nós também confirmamos a nossa comunhão com Cristo, porque de uma certa forma também nós estamos junto com os outros irmãos assentados à mesa de Cristo. Nós reconhecemos que fazemos parte dessa comunhão. Outro fator é que nós reconhecemos que somos parte também do corpo de Cristo, ou seja, a sua igreja unida pelo corpo e pelo sangue do Cordeiro. Reconhecemos essa comunhão, reconhecemos que fazemos parte do corpo, reconhecemos que também estamos assentados à mesa, junto com Cristo e junto com os nossos irmãos. Bem, por que não precisamos mais celebrar a ceia judaica? Porque a ceia judaica era algo que apontava para Cristo e Cristo já veio realizar este ato, que era apenas um símbolo no Antigo Testamento. Bom, nós não celebramos a Páscoa hoje porque seria um sinal de que, assim como os judeus e outros que não creem em Jesus, eles esperam o Messias prometido, nós também estaremos afirmando que Cristo não é o verdadeiro Cordeiro, não era o cumprimento da promessa contida na Páscoa judaica. Umas últimas observações que nós precisamos ter sobre a ceia é que nós, como já falamos no início, não podemos banalizar a ceia, nós não podemos tornar comum aquilo que Deus santificou. A ceia não é um simples chegar ali, pegar um pedaço de pão, um suco e tomar. Não, nós temos que levar com a seriedade e com a santidade que a ceia requer. Assim também como nós não podemos desprezá-la. Nós não podemos simplesmente deixar de participar da ceia. O não participar da ceia pode ser uma característica ou uma evidência de que você está em pecado ou em desobediência, ou talvez um sinal, uma evidência de que você ainda não foi salvo por Cristo. Então não podemos, de uma certa forma, banalizar, tornar comum, e por outro lado também não podemos desprezar, não participar da ceia. Tanto um quanto o outro são pecados, e pecados graves diante de Deus. Então, amados, nessa aula nós vimos que a Páscoa no Antigo Testamento apontava para a obra de Cristo, para salvar e libertar o povo de Deus. Aprendemos que o cumprimento literal da Páscoa judaica se concretiza em Cristo, o verdadeiro e santo Cordeiro que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus que foi sacrificado pela nossa salvação. Nós vemos que Cristo institui uma nova festa para os cristãos se lembrarem de sua obra salvadora. E qual é essa? É a ceia do Senhor. Amados, venhamos a entender e compreender a seriedade da ceia, venhamos a celebrar a ceia com temor e santidade, lembrando do sacrifício, do preço alto que Deus pagou e que Cristo também pagou na cruz do Calvário, partindo o seu corpo, derramando o seu sangue para nos remir, nos salvar de nossos pecados, nos libertar definitivamente da morte eterna e levar-nos para o seu reino. Oremos. Senhor, nós te agradecemos, te louvamos por esse momento que passamos juntos, tratando de um assunto tão importante, tão sério e santo, que é o sacrifício do teu Filho Jesus feito para a nossa salvação. A Santa Ceia não é um mero costume religioso, mas é uma ordenança do Senhor para nós, para celebrarmos a obra salvífica do teu Filho realizado na cruz. Ele ali padeceu, teve o seu corpo partido e moído, o teu sangue derramado pela nossa vida, sangue que nos cobre e que nos livra da morte. Senhor, obrigado e peço ao Senhor que continue a fortalecer os nossos corações e firmar-nos na tua presença em nome de Jesus. Amém.